vamos conversar um pouquinho sobre salvação, perdão, expiação. Esses temas são tão centrais, tão importantes para um curso em milagres. Por terem significados tão profundos, às vezes geram muitas dúvidas, principalmente para quem está começando o estudo de um curso em milagres. E é muito comum até as pessoas até bloquearem, travarem os estudos porque ficam presos a essas palavras, né? Ou limitados aos significados que aprenderam no mundo sobre essas palavras. Então, para um curso em milagres, salvação e perdão é a mesma coisa. A base central do perdão e da salvação é a lembrança de que a gente está vivendo um sonho, de que esse mundo aqui é uma ideia na mente do Filho de Deus, né? Então, Deus nos criou perfeito amor como Ele, nos criou em unidade com Ele e com tudo, e em um lapso, uma pequena brecha na eternidade, a gente se questionou: será que eu posso ser diferente do que Deus criou? Será que ao invés de ser perfeito amor, eu posso ser humano, eu posso inventar planeta Terra, galáxia, natureza, animais e, enfim, formas separadas? Será que eu posso experimentar dor, sofrimento, morte, tristeza, euforia, ansiedade, depressão? O mundo é uma tentativa de fazer com que essa hipótese, essa ideia insana seja real. Então a gente acreditou muito nela. A gente continua tentando fazer com que ela seja verdadeira. Isso coloca a gente em alinhamento com uma mente equivocada, uma mente que acredita que pode. Uma mente que acredita que cria esse mundo aqui. E é exatamente desse mundo que a gente precisa ser salvo. É esse mundo e todas essas ideias que formam esse mundo que a gente precisa aprender a perdoar na nossa mente. E aqui o perdão, de novo, para o curso Milagres tem um significado muito mais amplo. Aqui no mundo a gente aprende que a gente precisa perdoar alguma coisa que aconteceu. Para um curso Milagres, o perdão é justamente o reconhecimento de que aquilo não aconteceu, de que aquilo não é possível, de que a verdade continua sendo verdadeira e a ilusão continua sendo ilusão. É realmente a clareza de conseguir separar, reconhecer o que é verdade do que é ilusão. E para um curso em milagres, verdade é tudo aquilo que Deus criou. Só o que Deus criou é verdade. E Deus só criou perfeito amor, né? Então tudo que é fora desse amor não foi Deus que criou, e é tudo isso que a gente precisa aprender a perdoar. E nesse perdão está a nossa salvação. Porque a partir do momento que eu acredito nessa mente equivocada, eu entro nesse sonho e eu preciso ser salvo desse sonho, eu estou acreditando nesse sonho. Logo, eu preciso ser salvo disso, porque esse é um sonho da dor, da morte, do sofrimento, da dualidade, do medo, e eu preciso ser salvo disso, porque não que ele seja real, porque nada real pode ser ameaçado. Esse sonho ele não tem nenhum poder real de afetar o que Deus criou, mas eu posso dar o poder da minha mente para isso e acreditar que sim. Então é disso que eu preciso ser salva, dessa crença de que as coisas aqui nesse mundo têm qualquer efeito sobre o Filho de Deus, têm qualquer efeito sobre o amor. A metafísica básica de um curso em milagres que é o quê? Nada real pode ser ameaçado. O amor continua intacto em mim. A alegria, a paz de Deus continuam intactos em mim. E nada irreal existe. Aquilo que eu achava que podia ter qualquer efeito sobre mim não é real, não é verdadeiro. Eu consigo ter uma experiência que me mostra isso. Lembrando, gente, que esses conceitos, né, tudo sobre um curso em milagres é na experiência. Não adianta a gente só pegar e ficar decorando essa teoria. É só uma experiência que vai vir e te mostrar que isso é assim.
É muito profunda essa compreensão, mas é uma experiência tão profunda de alegria, de paz, de certeza, que é inquestionável. Você simplesmente sabe que é assim, entende? Por mais que as formas aqui no mundo estejam tentando te contar o contrário, te convencer do contrário, no seu coração você sabe que isso é assim. Se você chegou aqui nesse vídeo, você já sabe disso. Tem um chamado muito profundo por Deus no coração de todos. E compreender tudo isso é fundamental para que a gente possa experimentar essa paz, esse amor, essa alegria divino, porque divinos, né? A gente precisa transcender toda essa ilusão para experimentar isso. E isso é a nossa salvação, né? A salvação desse sonho, dessa ilusão. Inclusive tem uma parte muito legal em Um Curso em Milagres que Jesus fala: a salvação é de fato um paradoxo. Por isso que o ego, ele muitas vezes usa, né, o conteúdo do livro e faz a gente questionar coisas básicas e óbvias, porque de fato é um paradoxo, né? O perdão e a salvação vem te salvar de algo que nem existe, só que você acredita. É igual um sonho, sabe quando você dorme lá à noite? Esses dias eu dormi, aí eu tive um sonho horrível com o Gabriel, eu sonhei que a gente tinha brigado, eu acordei com raiva dele, ele olhou pra mim: o que tá acontecendo? Nossa, eu tava sonhando, nada a ver, assim, sabe? Porque quando você tá num sonho, você acredita na realidade daquilo, entende? Você tá dormindo à noite, você acredita muito na realidade daquilo. Então a gente tá acreditando na realidade desse sonho aqui, então é difícil alguém virar pra você e falar: oi, isso aqui é um sonho. Tá? Você vai falar: não, igual eu acordei de manhã, você tava sonhando, mas eu tô sentindo raiva. Por quê? As emoções parecem reais, os pensamentos parecem reais. Esses 5 sentidos aqui são usados de forma muito estratégica pelo ego para confirmar que aquilo é real. Então a gente está realmente preso nesse sonho, a gente está dentro desse sonho querendo sair dele. Então realmente é muito, 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 muito trabalho interno que a gente precisa fazer. Mas é possível, né? Jesus saiu desse sonho. Quando ele fala: eu venci o mundo, ele viu a realidade do mundo. Entende? Ele saiu desse sonho. E assim como Jesus, vários outros santos, místicos, professores, enfim, que conseguiram ver a irrealidade aqui desse mundo e entenderam como que as coisas realmente funcionam e que aqui as coisas não são o que parecem nunca, né? E aí, de fato, precisa de muita devoção nossa para admitir isso, assim, ó, para aceitar isso, sabe? Então isso é a salvação, é eu ter a consciência de que eu sou o sonhador do sonho. E num Curso em Milagres, Jesus fala com a gente que os sonhos que a gente sonha à noite lá dormindo são os mesmos sonhos que a gente sonha aqui agora. Você tá sonhando que você tá assistindo um vídeo, eu tô sonhando que eu tô gravando outro, tudo isso, tudo faz parte desse sonho. Não tem diferença do sonho que você sonha à noite com o sonho que você sonha acordado. É a mesma coisa, porque tudo faz parte de um sonho. Parecem ser formas diferentes dentro do sonho, né? E é muito libertador quando você começa a experimentar a verdade assim, né? Porque a gente dá muito poder para esse sonho, principalmente para as figuras desse sonho. A gente realmente acredita que as figuras dos sonhos podem realmente nos afetar, nos atacar, nos fazer sofrer, enfim. E a salvação vai mostrar que não, que nada real pode ser ameaçado, que nada pode de fato te atacar, te fazer sofrer, mas você pode acreditar que sim. Então é essa crença que a gente precisa perdoar. E o Espírito Santo, por isso que a correção é na mente, o perdão é na mente, a salvação é na mente. O Espírito Santo vem mostrar pra gente que isso não é assim, a gente só tá acreditando nisso. E aí ele te leva numa experiência de compreender isso, tá bom? E a expiação é a correção completa do sonho. Por quê? Uma vez que eu estou nesse treino de conhecer a minha mente, de perdoar, né, de aceitar a salvação, que o Espírito Santo é esse professor, né, da salvação, ele que está nos levando para fora desse sonho, porque ele é a resposta de Deus para essa ideia insana. Quando a gente falou: posso ser diferente, eu posso ser humano, posso ser separado, posso sofrer, no mesmo instante, sem nenhuma falta de tempo, nenhuma presença do tempo, aliás, Deus respondeu: não, você não pode, eu já te criei perfeito amor, mas você pode acreditar que sim.
Então o Espírito Santo, ele faz essa ponte entre a verdade do que a gente é e essa ilusão. Quando eu entendo isso e eu lembro que eu sou o sonhador do sonho, eu tô sonhando com esse sonho, eu fico acordado nesse sonho. Então eu tô aqui no sonho, mas eu estou consciente de que isso é um sonho. Esse é o nosso treino. O treino da mente te leva nesse lugar. Eu tô acordado. Então eu tô vendo que as outras pessoas estão sonhando com sonho de morte, de doença e tal. Então, o meu papel, aí a gente começa a trabalhar para o plano da expiação, que aí a expiação já amplia isso. A expiação é a salvação do Filho de Deus, entende? É o Filho de Deus, ou seja, 7 bilhões de partes desse Filho de Deus estão acreditando na separação. Logo, esse plano da expiação é lembrar todos os filhos de Deus que estão acreditando que são filhos de Deus, que na verdade é um filho só, de que isso aqui é um sonho. Então a expiação é essa completa correção do sonho, né? A lembrança da nossa realidade, que é o que a gente está fazendo aqui. Por isso que ele fala, eu preciso de trabalhadores devotos pela cura da mente, né? Ele fala que toda vez, assim, é inevitável que quando a gente entra em contato com esse conteúdo, a gente experimenta a verdade, a gente queira expandir ela, e a gente passa a ser professores de Deus, a gente passa a ser demonstrações de que isso aqui realmente é um sonho, que existe a salvação para esse sonho e que quando a gente aceita essa salvação, a gente vai juntos para um plano de expiação. Esse plano de expiação, ele é junto, ele é em colaboração, é todo mundo juntinho assim, ó, juntinho, praticando isso, vivendo o amor mesmo nessa ilusão, sendo lembretes do amor uns para os outros. Esse é o plano da expiação. É a gente o tempo todo lembrando que a gente é o sonhador do sonho e que a gente precisa estar muito junto para não se distrair com esse sonho, que às vezes a gente se distrai, esquece, cai. Então por isso que é junto, né? E esse plano da expiação é muito lindo.